A Eternidade dos Tormentos do Inferno, por Jonathan Edwards. Estes irão para o castigo eterno. Mateus, capítulo 25, versículo 46. Assunto: a miséria dos ímpios no inferno será absolutamente eterna. Neste capítulo, temos a descrição mais particular do dia do julgamento de qualquer outra em toda a Bíblia. Cristo aqui declara que quando ele se sentar no trono de sua glória, os justos e os ímpios serão colocados diante dele e separados um do outro, como um pastor separa suas ovelhas dos bodes. Então, temos um relato de como ambos serão julgados de acordo com suas obras, como as boas obras de um e as más obras de outro serão ensaiadas, e como a sentença será pronunciada de acordo. Somos informados sobre qual será a sentença de cada um, e então temos um relato da execução da sentença de ambos. Nas palavras do texto está o relato da execução da sentença sobre os ímpios ou os ímpios, a respeito dos quais é meu propósito observar duas coisas. Primeiro, a duração do castigo em que aqui se diz que eles entrarão é chamada castigo eterno. Segundo, o tempo de sua entrada nesta punição eterna, a saber, após o dia do julgamento, quando todas essas coisas que são de uma continuação temporária terão chegado ao fim e até mesmo aquelas que são mais duradouras, a estrutura do próprio mundo, a terra que é dita permanecer para sempre, as montanhas antigas e colinas eternas, e o sol, a lua e as estrelas. Quando os céus tiverem envelhecido como uma vestimenta e como uma vestimenta forem trocados, então será o tempo em que os ímpios entrarão em sua punição. Doutrina: a miséria dos ímpios no inferno será absolutamente eterna. Há duas opiniões que pretendo opor nesta doutrina. Uma é que a morte eterna, com a qual os homens maus são ameaçados nas Escrituras, significa nada mais do que aniquilação eterna, que Deus punirá sua maldade abolindo eternamente seu ser. A outra opinião a qual pretendo me opor é que, embora a punição dos ímpios consista em miséria sensível, ela não será absolutamente eterna, mas apenas de longa duração. Portanto, para estabelecer a doutrina em oposição a essas diferentes opiniões, empreendo-me a mostrar, primeiro, que não é contrário às perfeições divinas infligir aos homens maus um castigo absolutamente eterno. Segundo, que a morte eterna que Deus ameaça não é aniquilação, mas uma punição ou miséria sensata e duradoura. Terceiro, que essa miséria não só continuará por muito tempo, mas será absolutamente sem fim. Quarto, que vários bons fins serão obtidos pela punição eterna dos ímpios. Primeiro, devo mostrar que não é contrário às perfeições divinas infligir aos homens maus uma punição absolutamente eterna. Esta é a soma das objeções geralmente feitas contra essa doutrina, que ela é inconsistente com a justiça e especialmente com a misericórdia de Deus. E alguns dizem que se ela for estritamente justa, ainda assim como podemos supor que um Deus misericordioso pode suportar eternamente atormentar suas criaturas. Primeiro, mostrarei brevemente que não é inconsistente com a justiça de Deus infligir uma punição eterna. Para evidenciar isso, usarei apenas um argumento, a saber, que o pecado é hediondo o suficiente para merecer tal punição, e tal punição não é mais do que proporcional ao mal ou demérito do pecado. Se o mal do pecado for infinito, como a punição é, então é manifesto que a punição não é mais do que proporcional ao pecado punido, e não é mais do que o pecado merece. E se a obrigação de amar, honrar e obedecer a Deus for infinita, então o pecado, que é a violação dessa obrigação,
é uma violação da obrigação infinita e assim é um mal infinito. Novamente, se Deus for infinitamente digno de amor, honra e obediência, então nossa obrigação de amá-lo, honrá-lo e obedecê-lo é infinitamente grande, de modo que Deus, sendo infinitamente glorioso ou infinitamente digno de nosso amor, honra e obediência, nossa obrigação de amá-lo, honrá-lo e obedecê-lo e assim evitar todo o pecado é infinitamente grande. Novamente, nossa obrigação de amar, honrar e obedecer a Deus, sendo infinitamente grande, o pecado é a violação de uma obrigação infinita, e assim é um mal infinito. Mais uma vez, o pecado sendo um mal infinito, merece uma punição infinita. Uma punição infinita não é mais do que merece. Portanto, tal punição é justa, o que era a coisa a ser provada. Não há como fugir da força desse raciocínio, a não ser negando que Deus, o soberano do universo, é infinitamente glorioso, o que presumo que nenhum dos meus ouvintes se aventurará a fazer. Em segundo lugar, devo mostrar que não é inconsistente com a misericórdia de Deus infligir uma punição eterna aos homens perversos. É uma noção irracional e antibíblica da misericórdia de Deus, que ele seja misericordioso em tal sentido que não possa suportar que a justiça penal seja executada. Isso é conceber a misericórdia de Deus como uma paixão a qual sua natureza está tão sujeita que Deus é suscetível de ser movido, afetado e vencido ao ver uma criatura em miséria, de modo que não possa suportar ver a justiça executada, o que é uma noção muito indigna e absurda da misericórdia de Deus, e, se verdadeira, argumentaria grande fraqueza. Seria um grande defeito e não uma perfeição no soberano e supremo juiz do mundo, ser misericordioso em tal sentido que não pudesse suportar que a justiça penal fosse executada. É uma noção muito antibíblica da misericórdia de Deus. As Escrituras, em todos os lugares, representam a misericórdia de Deus como livre e soberana, e não que os exercícios dela são necessários, de modo que Deus não pode suportar que a justiça ocorra. As Escrituras falam abundantemente dela como a glória do atributo divino da misericórdia, que ela é livre e soberana em seus exercícios, e não que Deus não pode deixar de livrar os pecadores da miséria. Esta é uma ideia vil e muito indigna da misericórdia divina. É muito absurdo também, pois é contrário ao fato, claro. Pois se há algum significado na objeção, isso é suposto nela, que toda miséria da criatura, seja justa ou injusta, é em si mesmo contrária à natureza de Deus. Pois se sua misericórdia é de tal natureza que um grau muito grande de miséria, embora justo, é contrário à sua natureza, então é apenas para adicionar a misericórdia. E então, um grau menor de misericórdia é contrário à sua natureza, novamente para adicionar mais a isso. E um grau ainda menor de miséria é contrário à sua natureza. E assim, a misericórdia de Deus sendo infinita, toda miséria deve ser contrária à sua natureza, o que vemos ser contrário ao fato. Pois vemos que Deus, em sua providência, de fato inflige calamidades muito grandes à humanidade, mesmo nesta vida. Por mais fortes que tais tipos de objeções contra a miséria eterna dos ímpios possam parecer aos corações carnais e insensatos dos homens, como se fossem contra a justiça e a misericórdia de Deus, ainda assim sua força aparente surge de uma falta de senso do infinito mal, odiosidade e provocação que há no pecado. Portanto, não nos parece adequado que qualquer pobre criatura seja o sujeito de tal miséria, porque não temos senso de nada abominável e provocador em qualquer criatura que responda a isso. Se tivéssemos,
então essa calamidade infinita não pareceria inadequada, pois uma coisa pareceria apenas responsiva e proporcional à outra, e assim a mente repousaria nela como adequada, e não mais do que o que é apropriado para ser ordenado pelo justo, santo e bom governador do mundo. Que isso é assim, podemos ser convencidos por essa consideração, a saber, que quando ouvimos ou lemos sobre alguns exemplos horríveis de crueldade, pode ser para alguma pobre criança inocente ou algum santo mártir, e seus cruéis perseguidores, não tendo consideração por seus gritos e berros, apenas se divertiam com sua miséria e não se dignariam nem mesmo a pôr fim às suas vidas. Temos uma noção da maldade deles e eles causam uma profunda impressão em nossas mentes. Portanto, parece justo, de todas as formas adequado, que Deus inflija uma punição muito terrível a pessoas que perpetraram tal maldade. Não parece de forma alguma desagradável a nenhuma perfeição do juiz do mundo. Podemos pensar nisso sem ficarmos chocados. A razão é que temos uma noção da maldade de sua conduta e uma noção da proporção que há entre o mal ou o demérito e a punição. Da mesma forma, se víssemos uma proporção entre o mal do pecado e a punição eterna, ou seja, se víssemos algo em homens perversos que parecesse tão odioso para nós como a miséria eterna parece terrível, algo que deveria despertar indignação e detestação, como a miséria eterna aterroriza, todas as objeções contra essa doutrina desapareceriam de uma vez. Embora agora pareça incrível, embora quando ouvimos falar de tal grau e duração de tormentos como são apresentados nessa doutrina e pensamos o que é a eternidade, está pronto para parecer impossível que tais tormentos sejam infligidos a pobres criaturas frágeis por um Criador de infinita misericórdia. No entanto, isso surge principalmente dessas duas causas. Primeiro, é tão contrário às inclinações depravadas da humanidade que eles odeiam acreditar nisso e não podem suportar que seja verdade. Segundo, eles não veem a adequação da punição eterna ao mal do pecado. Eles não veem que não é mais do que proporcional ao demérito do pecado. Tendo assim mostrado que a punição eterna dos ímpios não é inconsistente com as perfeições divinas, agora prosseguirei para mostrar que ela está tão longe de ser inconsistente com as perfeições divinas que essas perfeições evidentemente a exigem, ou seja, elas exigem que o pecado tenha uma punição tão grande, seja na pessoa que o cometeu, seja em uma garantia. E, portanto, com relação àqueles que não acreditam em uma garantia e não têm interesse nele, as perfeições divinas exigem que essa punição seja infligida a eles. Isto parece não ser apenas não inadequado que o pecado seja assim punido, mas é positivamente adequado, decente e próprio. Se isso for feito para parecer que é positivamente adequado que o pecado seja assim punido, então se seguirá que as perfeições de Deus o requerem, pois, certamente, as perfeições de Deus requerem que o que é próprio seja feito. A perfeição e excelência de Deus requerem que aconteça aquilo que é perfeito, excelente e próprio em sua própria natureza. Mas que o pecado seja punido eternamente é tal coisa o que aparece pelas seguintes considerações. Primeiro, é adequado que Deus odeie infinitamente o pecado e seja um inimigo infinito dele. O pecado, como eu já mostrei antes, é um mal infinito e, portanto, é infinitamente odioso e detestável. É adequado que Deus odeie todo o mal e odeie-o de acordo com sua natureza odiosa e detestável. E o pecado, sendo infinitamente mau e odioso, é adequado que Deus o odeie infinitamente.
Segundo, se o ódio infinito ao pecado for adequado ao caráter divino, então as expressões de tal ódio também são adequadas a esse caráter. Porque o que é adequado para ser, é adequado para ser expresso. O que é amável em si mesmo, é amável quando aparece. Se for adequado que Deus seja um inimigo infinito do pecado, ou que ele o odeie infinitamente, então é adequado que ele haja como tal inimigo. Se for adequado que ele odeie e tenha inimizade contra o pecado, então é adequado que ele expresse esse ódio e inimizade naquilo para o qual o ódio e a inimizade, por sua própria natureza, tendem. Mas certamente, o ódio em sua própria natureza tende à oposição e a se colocar contra o que é odiado e a obter seu mal e não o seu bem, e isso em proporção ao ódio. O grande ódio tende naturalmente ao grande mal, e o ódio infinito ao mal infinito de seu objeto. Donde se segue que se é adequado que haja ódio infinito ao pecado em Deus, como eu mostrei que é adequado que ele execute uma punição infinita sobre ele, e assim as perfeições de Deus requerem que ele puna o pecado com uma punição infinita, ou que é a mesma coisa, como uma punição eterna. Assim, vemos não apenas a grande objeção contra essa doutrina respondida, mas a verdade da doutrina estabelecida pela razão. Agora, prossigo para estabelecê-la, considerando os detalhes restantes sobre a doutrina. Segundo, que a morte eterna ou punição que Deus ameaça aos ímpios não é aniquilação, mas uma punição ou miséria sensata e duradoura. A verdade desta proposição aparecerá pelos seguintes detalhes. Primeiro, a Escritura em todos os lugares representa a punição dos ímpios, como implicando dores e sofrimento muito extremos. Mas um estado de aniquilação não é um estado de sofrimento. Pessoas aniquiladas não têm senso ou sentimento de dor ou prazer, e muito menos sentem aquela punição que carrega em si uma dor ou um sofrimento extremo. Elas não sofrem mais para a eternidade do que sofrem desde a eternidade. Em segundo lugar, é de acordo tanto com as Escrituras quanto com a razão supor que os ímpios serão punidos de tal maneira que eles sejam sensíveis à punição sob a qual estão. Que eles devem ser sensíveis que agora Deus executou e cumpriu o que ele ameaçou, o que eles consideraram e não acreditaram. Eles devem saber que a justiça acontece sobre eles, que Deus vindica aquela majestade que eles desprezaram, e que Deus não é um ser tão desprezível quanto eles pensam que ele era. Eles devem ser sensíveis ao que são punidos, enquanto estão sob a punição ameaçada. É razoável que eles sejam sensíveis à sua própria culpa e devem se lembrar de suas oportunidades e obrigações anteriores, e devem ver sua própria loucura e a justiça de Deus. Se a punição ameaçada for a aniquilação eterna, eles nunca saberão que ela foi infligida. Eles nunca saberão que Deus é justo em sua punição ou que eles têm seus méritos. E com isso é de acordo com as Escrituras, nas quais Deus ameaça que ele retribuirá os ímpios na sua face. Deuteronômio capítulo 7, versículo 2. E com isso, em Jó capítulo 21, versículo 19 e 20, Deus o recompensará, e ele saberá, seus olhos verão sua destruição, e ele beberá da ira do Todo-Poderoso. E com isso, em Ezequiel capítulo 22, versículo 21 e 22, sim, eu vos ajuntarei, e soprarei sobre vós no fogo da minha ira, e sereis derretidos no meio dela. Como a prata se derrete no meio da fornalha, assim sereis derretido no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei a minha fúria sobre vós. E como isso é de acordo com essa expressão tão frequentemente anexada às ameaças da ira de Deus contra os homens ímpios? E sabereis que eu sou o Senhor? Terceiro, a Escritura ensina
que os ímpios sofrerão diferentes graus de tormento, de acordo com os diferentes agravamentos de seus pecados. Mateus capítulo 5, versículo 22. Todo aquele que se irar contra seu irmão sem causa estará em perigo de julgamento. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, estará em perigo do conselho. Mas qualquer que disser, tolo, estará em perigo do fogo do inferno. Aqui Cristo nos ensina que os tormentos dos homens ímpios serão diferentes em pessoas diferentes, de acordo com os diferentes graus de sua culpa. Será mais tolerável para Sodoma e Gomorra, para Tiro e Sidom, do que para cidades onde a maioria das obras poderosas de Cristo foram realizadas. Novamente, nosso Senhor nos assegura que aquele que conhece a vontade de seu Senhor e não se prepara, nem faz de acordo com sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas aqueles que não sabem e cometem coisas dignas de açoites, será castigado com poucos açoites. Essas diversas passagens das Escrituras provam infalivelmente que haverá diferentes graus de punição no inferno, o que é totalmente inconsistente com a suposição de que a punição consiste na aniquilação, na qual não pode haver graus. Quarto, as Escrituras são muito expressas e abundantes neste assunto, que a punição eterna dos ímpios consistirá em miséria e tormentos sensíveis e não em aniquilação. O que é dito de Judas é digno de ser observado aqui. Bom seria para aquele homem se não tivesse nascido. Mateus capítulo 26, versículo 24. Isso parece claramente nos ensinar que a punição dos ímpios é tal que sua existência, no geral, é pior do que a não existência. Mas se sua punição consiste meramente em aniquilação, isso não é verdade. Diz-se que os ímpios, em sua punição, choram, lamentam e rangem os dentes, o que implica não apenas existência real, mas vida, conhecimento e atividade, e que eles são de uma maneira muito sensível e requintada, afetados com sua punição. Isaías capítulo 33, versículo 14. Pecadores no estado de sua punição são representados para habitar com queimaduras eternas. Mas se eles são apenas transformados em nada, onde está o fundamento para essa representação? É um absurdo dizer que pecadores habitarão com aniquilação, pois não há habitação no caso. Também é absurdo chamar aniquilação de queima, o que implica um estado de existência, sensibilidade e dor extrema, enquanto na aniquilação não há nenhuma das duas coisas. Diz-se que eles serão lançados em um lago de fogo e enxofre. Como essa expressão pode ser entendida com alguma propriedade como um estado de aniquilação? Sim, é expressamente dito que eles não terão descanso dia nem noite, mas serão atormentados com fogo e enxofre para todo o sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Mas a aniquilação é um estado de descanso, um estado no qual nem o menor tormento pode ser sofrido. O homem rico no inferno levantou os olhos estando em tormento e viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio, e entrou em uma conversa particular com Abraão. Tudo isso prova que ele não foi aniquilado. Os espíritos dos homens ímpios, antes da ressurreição, não estão em um estado de aniquilação, mas um estado de miséria. Eles são espíritos em prisão, como o apóstolo diz sobre aqueles que foram afogados no dilúvio. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. E isso aparece muito claramente a partir do exemplo do homem rico antes mencionado. Se o considerarmos como representados os ímpios em seu estado separado entre a morte e a ressurreição. Mas, se os ímpios, mesmo então, estão em um estado de tormento, muito mais estarão quando vierem a sofrer o que é a punição adequada de seus pecados.
A aniquilação não é uma calamidade tão grande que alguns homens, sem dúvida, a tenham escolhido, em vez de um estado de sofrimento, mesmo nesta vida. Este foi o caso de Jó, um bom homem. Mas se um bom homem neste mundo pode sofrer o que é pior do que a aniquilação, sem dúvida a punição adequada dos perversos, na qual Deus pretende manifestar sua aversão peculiar à maldade deles, será uma calamidade muito maior ainda e, portanto, não pode ser a aniquilação. Isso deve ser um testemunho muito vil e desprezível da ira de Deus para com aqueles que se rebelaram contra sua coroa e dignidade, quebraram suas leis e desprezaram tanto sua vingança quanto a sua graça, o que não é uma calamidade tão grande quanto alguns de seus verdadeiros filhos sofreram em vida. Disse que o castigo eterno dos ímpios é a segunda morte, como Apocalipse capítulo 20, versículo 14 ao 21 e capítulo 8. É sem dúvida chamado de segunda morte em referência à morte do corpo, e como a morte do corpo é normalmente acompanhada de grande dor e angústia, assim o semelhante, ou algo muito maior, está implícito em chamar o castigo eterno dos ímpios de segunda morte. E não haveria propriedade em chamá-lo assim, se consistisse meramente em aniquilação. E esta segunda morte os homens ímpios sofrerão, pois não pode ser chamado de segunda morte com respeito a ninguém além dos homens. Não pode ser chamado assim com respeito aos demônios, pois eles não morrem de morte temporal, que é a primeira morte. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, é dito: aquele que vencer não sofrerá dano da segunda morte, implicando que todos os que não vencem suas concupiscências, mas vivem em pecado, sofrerão a segunda morte. Novamente, os homens perversos sofrerão o mesmo tipo de morte com os demônios, como nos versículos 41 do contexto. Apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Agora, a punição do diabo não é a aniquilação, mas o tormento. Ele, portanto, treme por medo disso, não por medo de ser aniquilado. Ele ficaria feliz com isso. Onde ele tem medo é do tormento, como aparece em Lucas capítulo 8, versículo 28, onde ele clama e implora a Cristo que não o atormente antes do tempo. E é dito, Apocalipse capítulo 20, 10. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. É estranho como os homens vão diretamente contra a revelação tão claras e completas das Escrituras, a ponto de supor, apesar de todas essas coisas, que o castigo eterno ameaçado contra os ímpios não significa nada mais do que a aniquilação. Terceiro, como a punição futura dos ímpios consiste em miséria sensível, ela não somente continuará por um longo tempo, mas será absolutamente sem fim. Daqueles que sustentaram que os tormentos do inferno não são absolutamente eternos, houve dois tipos. Alguns supõem que nas ameaças de punição eterna, os termos usados não necessariamente importam uma eternidade adequada, mas apenas uma duração muito longa. Outros supõem que eles importam uma eternidade adequada. Outros supõem que se eles importam uma eternidade adequada, ainda assim não podemos necessariamente concluir daí que Deus cumprirá suas ameaças. Portanto, eu devo, primeiro, mostrar que as ameaças de punição eterna implicam muito clara e completamente uma eternidade apropriada e absoluta, e não apenas uma longa duração. Isto parece, primeiro, porque quando as Escrituras falam dos ímpios sendo sentenciada a sua punição no momento em que todas as coisas temporais chegam ao fim, ela então fala disso como eterno,
como no texto e em outros lugares. É verdade que o termo para sempre nem sempre é usado nas Escrituras para significar eternidade. Às vezes significa enquanto um homem vive. Nesse sentido, é dito que o servo hebreu que escolheu permanecer com seu mestre deveria ter seu ouvido furado e deveria servir seu mestre para sempre. Às vezes significa durante a continuidade do Estado e da Igreja dos Judeus. Nesse sentido, várias leis que eram peculiares àquela igreja e não deveriam continuar em vigor por mais tempo do que aquela igreja durasse, são chamados de estatutos para sempre. Veja Êxodo capítulo 27 e 21, capítulo 28, versículo 43, etc. Às vezes, significa enquanto o mundo permanecer. Assim, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, uma geração passa e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. E esta última é a mais longa duração temporal que tal termo é usado para significar, pois a duração do mundo é a mais longa das coisas temporais, pois seu início foi o mais longo, foi o mais antigo. Portanto, quando as Escrituras falam das coisas como sendo antes da fundação do mundo, significa que elas existiam antes do início dos tempos. Então, aquelas coisas que continuam após o fim do mundo são coisas eternas. Quando o céu e a terra foram abalados e removidos, aquelas coisas que permanecerem serão o que não pode ser abalado, mas permanecerão para sempre. Hebreus capítulo 12, versículo 26 e 27. Mas o castigo dos ímpios não permanecerá somente após o fim do mundo, mas é chamado eterno, como no texto. Estes irão para o castigo eterno. Assim, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 9 ao 10, os quais serão castigados com destruição eterna, banidos da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos. Agora, o que pode significar uma coisa ser eterna depois que todas as coisas temporais tiverem chegado ao fim, senão que é absolutamente sem fim? Segundo, tais expressões são usadas para estabelecer a duração da punição dos ímpios, como nunca são usadas nas Escrituras do Novo Testamento para significar nada além de uma eternidade adequada. É dito, não apenas que a punição será para sempre, mas para todo o sempre. Apocalipse capítulo 14, versículo 11. A fumaça de seu tormento sobe para todo o sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Sem dúvida, o Novo Testamento tem algumas expressões para significar uma eternidade adequada, da qual tem tantas vezes ocasião de falar, mas não tem expressão mais elevada do que esta. Se isso não significa uma eternidade absoluta, não há nenhuma que o faça. Terceiro, a Escritura usa a mesma maneira de falar para expor a eternidade da punição e a eternidade da felicidade. Sim, a eternidade do próprio Deus. Mateus capítulo 25, versículo 46. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. As palavras eterno e eterno, no original, são as mesmas. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. E eles, os santos, reinarão para todo sempre. E as Escrituras não têm expressão mais elevada para significar a eternidade do próprio Deus do que a de seu ser para todo sempre, como Apocalipse capítulo 4, versículo 9. Aquele que está sentado no trono, que vive para todo sempre. E no versículo 10, e em Apocalipse capítulo 5, versículo 14, capítulo 10, versículo 6 e capítulo 15, versículo 7. Novamente, as Escrituras expressam a eternidade de Deus por isto, que será para sempre, depois que o mundo chegar ao fim. Salmo capítulo 102, versículo 26 e 27. Eles perecerão,
mas tu permanecerás. Sim, todos eles envelhecerão, como uma vestimenta os mudarás, e eles serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Quarto, a Escritura diz que os homens maus não serão libertos até que tenham pago o último centavo de sua dívida. Mateus capítulo 5, versículo 26. O último óbolo. Lucas capítulo 12, versículo 59. Ou seja, o máximo que é merecido, e toda misericórdia é excluído por esta expressão. Mas mostramos que eles merecem uma punição infinita sem fim. 5. A Escritura diz absolutamente que seu castigo não terá fim. Marcos capítulo 9, versículo 44, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Agora, não adianta dizer que o significado é que seu verme viverá muito tempo ou que levará muito tempo antes que seu fogo se apague. Se alguma vez chegar o tempo em que seu verme morrerá, se alguma vez houver um apagamento do fogo, então não é verdade que seu verme não morre e que seu fogo não se apaga. Pois, se houver uma morte do verme e um apagamento do fogo, seja em que momento for, mais perto ou mais longe, é igualmente contrário a tal negação. Ele não morre, não se apaga. Em segundo lugar, não há outros que admitem que a expressão das ameaças denota uma eternidade adequada. Mas então, eles dizem, não se segue certamente que a punição será realmente eterna, porque Deus pode ameaçar e ainda assim não cumprir suas ameaças. Embora eles admitam que as ameaças são positivas e peremptórias, sem nenhuma reserva, ainda assim eles dizem que Deus não é obrigado a cumprir ameaças positivas absolutas, como ele é promessas absolutas, porque nas promessas um direito é transmitido que a criatura a quem as promessas são feitas reivindicará. Mas não há perigo de a criatura reivindicar qualquer direito por uma ameaça. Portanto, devo agora mostrar que o que Deus declarou positivamente nesta questão de fato torna certo que será como ele declarou. Para este fim, mencionarei duas coisas. Primeiro, é evidentemente contrário à verdade divina declarar positivamente que algo é real, seja passado, presente ou futuro, que Deus, ao mesmo tempo, sabe que não é. Ameaçar absolutamente que algo será é o mesmo que declarar absolutamente que é para ser. Para qualquer um supor que Deus declara absolutamente que algo será, que ele ao mesmo tempo sabe que não será, é blasfêmia, se é que existe algo como blasfêmia. De fato, é bem verdade que não há obrigação para Deus decorrente da reivindicação da criatura como há nas promessas. Eles parecem calcular da maneira errada aqueles que supõem que a necessidade da execução da ameaça surge de uma obrigação adequada de Deus para com a criatura para executar consequente à sua ameaça. Pois, de fato, a certeza da execução surge da outra maneira, a saber, na obrigação que havia no Deus onisciente ao ameaçar de conformar sua ameaça ao que ele sabia que seria futuro na execução. Embora, estritamente falando, Deus não seja propriamente obrigado a criatura a executar porque ele ameaçou, ainda assim, ele não foi obrigado absolutamente a ameaçar, se ao mesmo tempo ele soubesse que não deveria ou não cumpriria, porque isso não teria sido consistente com sua verdade. De modo que da verdade de Deus há uma conexão inviolável entre ameaças positivas e execução. Aqueles que supõem que Deus declarou positivamente que ele faria o contrário do que ele sabia que aconteceria, supõem nisso que ele ameaçou absolutamente contrário do que ele sabia ser verdade. E como alguém pode falar contrariamente ao que sabe ser verdade, declarando, prometendo, ameaçando
ou de qualquer outra forma, consistentemente com a verdade inviolável, é inconcebível. Ameaças são significações de algo, e se forem feitas consistentemente com a verdade, são significações verdadeiras, ou significações da verdade, aquilo que será. Se ameaças absolutas são significações de qualquer coisa, são significações da futuridade das coisas ameaçadas. Mas se a futuridade das coisas ameaçadas não for verdadeira e real, então como pode a ameaça ser uma significação verdadeira? E se Deus, nelas, fala contrariamente ao que ele sabe e contrariamente ao que ele pretende, como ele pode falar a verdade é inconcebível. Ameaças absolutas são um tipo de predições. E embora Deus não seja propriamente obrigado por nenhuma reivindicação nossa a cumprir predições, a menos que sejam da natureza de promessas, ainda assim seria certamente contrário à verdade predizer que tal coisa aconteceria, o que ele sabia ao mesmo tempo que não aconteceria. Ameaças são declarações de algo futuro e devem ser declarações de verdade futura, se forem declarações verdadeiras. O fato de ser futuro não altera o caso mais do que se fosse presente. É igualmente contrário à verdade declarar contrário ao que ao mesmo tempo é conhecido como verdade, seja de coisas passadas, presentes ou futuras, pois todas são iguais para Deus. Além disso, temos frequentemente declarações das Escrituras sobre o futuro castigo eterno dos ímpios, na forma adequada de predições e não na forma de ameaças. Assim no texto, estes irão para o castigo eterno. Assim, naquelas frequentes afirmações de castigo eterno no Apocalipse, algumas das quais já citei. O Apocalipse é uma profecia e é assim chamado no próprio livro. Assim, são aquelas declarações de castigo eterno. Declarações semelhantes também temos em muitos outros lugares das Escrituras. Segundo, a doutrina daqueles que ensinam que não é certo que Deus cumprirá essas ameaças absolutas é blasfêmia de outra forma, e é que Deus, de acordo com sua suposição, foi obrigado a fazer uso de uma falácia para governar o mundo. Eles admitem que é necessário que os homens se aprendam passíveis de uma punição eterna para que possam, assim, ser impedidos de pecar e que Deus ameaçou tal punição como o próprio fim de que eles possam acreditar que estão expostos a ela. Mas que opinião indigna isso transmite de Deus e seu governo, de sua infinita majestade, sabedoria e suficiência total. Além disso, eles supõem que, embora Deus tenha feito uso de tal falácia, ainda assim não é tal, mas eles o detectaram nela. Embora Deus pretendesse que os homens acreditassem que é certo que os pecadores são passíveis de uma punição eterna, ainda assim eles supõem que foram tão astutos a ponto de descobrir que não é certo. E para que Deus não tenha elaborado seu plano tão profundamente, mas para que homens tão astutos como eles possam discernir a trapaça e derrotar o plano, porque eles descobriram que não há conexão necessária entre a ameaça de punição eterna e a execução dessa ameaça. Considerando essas coisas, não é de se admirar que o arcebispo Tillotson, que se tornou uma figura tão importante entre os teólogos modernos, tenha defendido uma opinião como essa? Antes de concluir esse tópico, talvez seja apropriado responder a uma ou duas objeções que podem surgir na mente de alguns. Objeção 1. Pode-se dizer aqui que temos casos em que Deus não cumpriu suas ameaças, como sua ameaça a Adão e nele a humanidade, de que eles certamente morreriam se comessem o fruto proibido. Eu respondo, não é verdade que Deus não cumpriu essa ameaça. Ele cumpriu e a cumpriu em cada jota e tio. Quando Deus disse, certamente morrerás, se respeitarmos a morte espiritual,
ela foi cumprida na pessoa de Adão no dia em que ele comeu. Pois imediatamente sua imagem, seu Espírito Santo e retidão original, que era a vida mais elevada e melhor dos nossos primeiros pais, foram perdidos, e eles estavam imediatamente em um estado doloroso de morte espiritual. Se respeitarmos a morte temporal, isso também foi cumprido. Ele trouxe a morte sobre si mesmo e toda a sua posteridade, e ele virtualmente sofreu essa morte naquele mesmo dia em que comeu. Seu corpo foi trazido a uma condição corruptível, mortal e moribunda, e assim continuou até ser dissolvido. Se olharmos para toda essa morte que estava compreendida na ameaça, ela foi, propriamente falando, cumprida em Cristo. Quando Deus disse a Adão, se comeres morrerás, ele falou não apenas a ele e dele pessoalmente, mas as palavras respeitavam a humanidade, Adão e sua raça, e sem dúvida foram assim entendidas por ele. Sua descendência deveria ser considerada como pecadora nele e assim deveria morrer com ele. As palavras permitem tão justamente uma imputação de morte quanto de pecado. Elas são tão consistentes com morrer em uma garantia quanto como pecar em uma. Portanto, a ameaça é cumprida na morte de Cristo, a garantia. Objeção 2. Outra objeção pode ser sugerida da ameaça de Deus a Nínive. Ele ameaçou que em 40 dias Nínive seria destruída, o que ainda assim ele não cumpriu. Eu respondo que essa ameaça não poderia ser considerada de outra forma senão como condicional. Era da natureza de um aviso e não de uma denúncia absoluta, porque Jonas foi enviado aos ninivitas senão para avisá-los, para que tivessem oportunidade de se arrepender, reformar e ativar e evitar a destruição que se aproximava? Deus não tinha outro desígnio ou fim ao enviar o profeta a eles, senão para que eles fossem avisados e provados por ele, como Deus avisou os israelitas, Judá e Jerusalém, antes de sua destruição. Portanto, os profetas, juntamente com suas profecias de destruição que se aproximavam, juntaram exortações fervorosas ao arrependimento e à reforma para que ela pudesse ser evitada. Nada mais poderia ser compreendido com justiça como certamente ameaçado do que Nínive ser destruída em 40 dias, continuando como estava. Pois foi por sua maldade que essa destruição foi ameaçada, e assim os ninivitas a tomaram. Portanto, quando a causa foi removida, o efeito cessou. Era contrário à maneira conhecida de Deus, ameaçar punição e destruição pelo pecado neste mundo absolutamente, de modo que viesse sobre as pessoas ameaçadas inevitavelmente, que se arrependessem e se reformassem e fizessem o que quisessem. Jeremias capítulo 18, versículos 7 e 8. No momento em que eu falar a respeito de uma nação e a respeito de um reino para arrancar e derrubar e destruí-lo, se aquela nação contra a qual eu pronunciei se converter de sua maldade, eu me arrependerei do mal que pensei em fazer a ela, de modo que todas as ameaças dessa natureza tinham uma condição implícita nelas, de acordo com a maneira conhecida e declarada do lidar de Deus. E os ninivitas não tomaram isso como uma sentença absoluta de denúncia. Se o tivessem feito, teriam perdido a esperança de qualquer benefício do jejum e da reforma. Por meio disto, os santos serão tornados mais sensíveis a quão grande é sua salvação. Quando virem quão grande é a miséria da qual Deus os salvou e quão grande é a diferença que ele fez entre seu estado e o estado de outros, que eram por natureza e talvez por um tempo pela prática, não mais pecadores e mal merecedores do que qualquer um, isso lhes dará um senso maior da maravilha da graça de Deus para eles. Toda vez que olharem para os condenados, isso despertará neles um senso vivo e admirador da graça de Deus ao fazê-los deferir.
O apóstolo nos informa que isso é um fim da condenação dos homens ímpios. Romanos capítulo 9, versículo 22 e 23. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, e para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória dantes preparou? A visão da miséria dos condenados duplicará o ardor do amor e da gratidão dos santos no céu. A visão dos tormentos do inferno exaltará a felicidade dos santos para sempre. Não apenas os tornará mais sensíveis à grandeza, à gratuidade da graça de Deus em sua felicidade, mas realmente tornará a sua felicidade maior, pois os tornará mais sensíveis à sua própria felicidade. Isso lhes dará um sabor mais vivo dela, os fará valorizá-la mais. Quando virem outros que eram da mesma natureza e nasceram sob as mesmas circunstâncias, mergulhados em tal miséria, e eles tão distintos, isso os fará sensível ao quão felizes eles são. Um senso da miséria oposta, em todos os casos, aumenta muito o sabor de qualquer alegria ou prazer. A visão do poder maravilhoso, da grande e terrível majestade e da terrível justiça e santidade de Deus, manifestada na punição eterna dos homens ímpios, os fará prezar seu favor e amor muito mais, e eles serão muito mais felizes no desfrute disso.